líder do Campeonato Brasileiro, inclusive o Corinthians, né, Emerson? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Tá naquela turma de 4 pontos, mas pela ordem, o Internacional tá na frente. Ah, o Inter tá na frente? O Inter tá na frente. Poxa, achei que era o Palmeiras, né? Com aquele pênalti que marcaram no final de semana. Os dois, mas o segundo... Aliás, é tema daqui a pouco. Pelo amor de Deus, né? Se aquilo lá é pênalti, então eu não sei mais o que é pênalti. Mas quem trabalhou naquele jogo e também na partida do Cruzeiro com o Internacional, todo mundo lá, gelo, foram pra Sibéria, afastados. Sibéria, pô. Emerson, contigo, para começar o Metropolitano, né? E depois o Blumenau. Veio a resposta do Blumenau ainda na manhã de hoje. Vai lá. Legal essa questão da rivalidade, Sim. Um mexe com o outro, isso ajuda, é bacana, está movimentando aí o nosso futebol. Tomara que os dois estejam fortes. Tem gente que acha que é ruim, que tem que ter o time só, mas às vezes se os dois estiverem fortes, ótimo, né? Tem que ser esse ano, ou vai ou não vai, com os dois. Se não, dá para repensar sim. Vai lá, primeiro metrô, daqui a pouco o Beck. Vamos lá. O Metropolitano anunciou ontem à noite a contratação do seu treinador para a Série B. É o Evandro Guimarães, que estava no Campinense. Lá na Paraíba, ele disputou 2 jogos apenas. Sua missão era difícil, classificar o time para as semifinais. Não dependia só dele, ele conseguiu uma vitória e uma derrota e foi eliminado. O treinador de 51 anos iniciou a carreira como auxiliar técnico do Marília do Maranhão e do Grêmio Barueri. Na temporada seguinte, ele foi promovido na equipe paulista. Depois, rodou por Altos do Piauí, Central da Paraíba, Vitória da Conquista, Fluminense de Feira de Itabuna, Itabuna e Juazeirense da Bahia e Coruripe e CSE de Alagoas, além de Salgueiro, Central e Afogados de Pernambuco, Tiradentes do Ceará, Itabaiana de Sergipe e União Cacoalense de Rondônia. Trabalhou ainda no Destroyers da Bolívia em 2019. Aqui no estado, o Evandro atuou no Brusque em 2019 e no Inter de Lages em 2023. Foi vice-campeão da Série B, perdeu a final para o Nação de Joinville, hoje Nação Araquari. Comandou o Inter em 5 partidas na Série A. Ele talvez esteja em Blumenau na próxima sexta-feira, 10 da manhã, no CT Romeu Gheorghe, quando está programada uma entrevista coletiva com a diretoria para falar da comissão técnica, dos possíveis reforços e a permanência da parceria com a Mais Esportes Brasil de Curitiba, que vai gerir o futebol profissional na Série B outra vez, segundona que começa no dia 1º de junho, deve ter um jogo antecipado para sábado, 31 de maio. Já o Blumenau definiu dia 22, uma terça-feira, 13h, na Associação Artex, na antiga Associação Artex, a data de apresentação do elenco. Além do técnico Leandro Melich e sua comissão técnica, o Beck SAF já anunciou oficialmente 12 reforços. O trabalho nos bastidores tem sido intenso. Estamos ali trabalhando arduamente ali no SESI, no estádio, né? Estamos também trabalhando lá no centro de treinamento, onde vai ser na Artex, né? E muito contente com que a transformação, tudo que está acontecendo no Beck, né? Um Beck que a gente sempre sonhou, pode ter certeza que a gente está tendo hoje em dia. Vitor, um cenário totalmente diferente daquele de 2018, que você foi o treinador, o Metropolitano até subiu, foi campeão estadual da Série B naquele ano. É totalmente diferente? Você sente uma atmosfera diferente? Totalmente diferente, já começando pelas condições, né? Esse Beck que está se apresentando hoje está oferecendo todas as condições, tudo aquilo que é possível para que nós, funcionários, diretoria e principalmente os atletas venham se sentir à vontade e total confiança para nós poder cobrar também. Isso é importante, nós darmos toda a estrutura para que a gente possa cobrar dos atletas, né, o desempenho, que eles possam dar o máximo deles, assim como a direção está nos dando. Qual é a cara que está se formando desse elenco aí? O mais importante que a gente sentou até com o professor Leandro desde o começo, quando ele veio, é a mescla não só de posições, mas também dessa experiência, né? É um campeonato difícil. A gente está preparado, a gente sente, né, o pessoal da torcida, né, tem toda uma empolgação, mas do portão para dentro é muito pé no chão, muito cuidado, porque o professor já está estudando muito campeonato, todo mundo que trabalha também tem relacionamento com profissionais que já disputaram, disputam, então informações todas já tem, o planejamento foi feito em cima disso. Jogadores que já atuaram no estado, se vocês pegarem os currículos dos jogadores, independente de ser mais velhos, mais experientes, né, que eu tenho um colega, né, mais velhos no mundo da bola, que a gente fala, né? Eles
chama os outros de juvenil, então eu posso chamar de velho. Então, todos passaram por Santa Catarina em algum momento de suas carreiras também. É uma preocupação que a gente tem de conhecer, jogar em Tubarão, jogar em Lages no inverno, né? Então, o frio, o climático, você viu que o professor já está bem antenado e bem preparado para isso. Até dia 22, o clube pretende anunciar mais reforços. Como é que vai ser essa sequência agora? Sim, a gente vai continuar anunciando os reforços, né? Até o dia 22, todos serão anunciados. A gente já está com 90% do elenco fechado, né? Então, fazendo uma conta, né? Faltam 3 jogadores só que a gente está escolhendo justamente esses 3 jogadores, as peças, e a gente deixou para o final até, porque o mercado começa a se consolidar depois dos regionais, então a gente às vezes tem que, né, esperar. Esse momento não pode ser ansioso no mercado, que tem coisas que não deram certo de algum jogador e acaba vindo uma coisa até melhor do que a gente tinha pensado, mas todos eles estão mapeados e a gente está acompanhando esse mapeamento. Essa aqui é a comissão técnica, falta só anunciar oficialmente o auxiliar. E o Beck respondeu ao rival com a chegada do técnico Evandro Guimarães e anunciou a vinda do 12º reforço. É o volante Matheus Santana, 27 anos, após passar na base de Guarani de Campinas e Nacional de São Paulo, ele teve a primeira experiência como profissional na Udinese da Itália. Jogou ainda no Watford da Inglaterra e Granada, entre outros clubes lá na Espanha. Ficou 8 anos na Europa e voltou ao Brasil ano passado para jogar no Cianorte do Paraná e Monte Azul de São Paulo. Por fim, estava no Grêmio Prudente, na Série A2 Paulista. O grande protagonista negativo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro foi a arbitragem. Dizem que a arbitragem boa é aquela que passa despercebida, mas não foi o que aconteceu na segunda rodada do Brasileirão. No empate em 0-0 entre Atlético Mineiro e São Paulo, o técnico Zubeldia, do tricolor paulista, queria que Lianco, do Galo, fosse expulso neste lance. Zubeldia ficou revoltado com o árbitro e aí quem levou o vermelho foi ele. O técnico tentou invadir o campo e precisou ser contido. O Zubeldia aplaudiu após o cartão amarelo. Isso é uma atitude de falta de respeito com o árbitro. Então, por isso que ele foi expulso. Em Santos, o árbitro Alex Gomes Stefano viu mão quando a bola bateu no rosto de Eric Pulga, do Bahia, e marcou pênalti. O VAR salvou o que seria um erro grave. Pênalti anulado e placar final em 2-2. Mas a tecnologia que ajudou na Vila Belmiro causou muitos questionamentos e discussões em outros 2 lances que fizeram a diferença nos resultados das partidas. Na Ilha do Retiro, o jogo entre Sport e Palmeiras caminhava para um empate em 1-1, até que aos 42 do segundo tempo, o árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou pênalti em cima de Rafael Veiga. Rafael Veiga e o juiz está dando pênalti! O VAR confirmou a falta dentro da área. Dentro da área realmente tem o calço e isso aqui impacta na ação dele de seguir na jogada. O pênalti está confirmado. Piquerez cobrou e definiu a vitória do Palmeiras por 2-1. Todo mundo falou que não foi. Da onde eu vi ali, eu acredito que não foi. Acho que o árbitro não pode fazer isso daí, não. Porque prejudica muito uma instituição, o nosso trabalho. Internacional e Cruzeiro prometiam um jogo equilibrado em Porto Alegre e ficou comprometido depois da expulsão do zagueiro Jonathan Jesus, do time mineiro, aos 20 minutos do primeiro tempo. O árbitro Marcelo de Lima Henrique entendeu que o defensor fez a falta neste lance. Estou profundamente chateado, né, com as coisas que aconteceu no lance da expulsão do nosso jogador, que nem falta foi. Com 1 a menos, o Cruzeiro se transformou em presa fácil para os donos da casa e perdeu por 3-0. Tanto na vitória do Inter como na do Palmeiras, os árbitros não foram até a cabine para revisar o lance. É unanimidade hoje que não foi pênalti. Quando é unanimidade, o VAR tem que interferir sim. Faltou a ação do VAR para corrigir o erro do árbitro em campo. Não foi pênalti. Com a repercussão dos lances de Sport, Palmeiras, Internacional e Cruzeiro, a comissão de arbitragem da CBF decidiu afastar as equipes que atuaram no campo e no VAR. Vamos até o portal ND+, porque tem uma notícia bem atípica envolvendo uma torcedora do Internacional. Vendi uma vaca para te ver. Cartaz de torcedora de Santa Catarina chama atenção de jogador no Campeonato Brasileiro. A pequena Ana Francisca, que mora em São Miguel do Oeste, revelou que vendeu uma vaca para ver de perto um jogador do Internacional.
O lateral esquerdo notou a torcedora de 10 anos, a Ana Francisca. E o lateral esquerdo é argentino. Inclusive, ela está com a família. Nesse momento, ficou entre 12h30, 1h da tarde, para a entrega da camisa. Olha o cartaz. Bernabé, o argentino, o lateral esquerdo. Te amo, me dá sua camisa, vendi uma vaca para te ver. São Miguel do Oeste, Santa Catarina, a Ana Francisca. Tá a família junto com a Ana lá em Porto Alegre hoje. Deve ser feito aí todo esse procedimento. O Bernabé deve entregar para ela a camisa autografada direto de São Miguel do Oeste, repercutindo então esse cartaz dessa menina de 10 anos. Semana de segunda rodada da Copa Libertadores com os 7 brasileiros em campo. Às 7 da noite no Engenhão, o Botafogo recebe o Carabobo da Venezuela. Amanhã, o Bahia joga no Uruguai, diante do Nacional. O Palmeiras no Allianz Parque encara o Cerro Porteño do Paraguai. E o Flamengo no Maracanã tem pela frente o Central Córdoba da Argentina. Quinta-feira do Beira-Rio, Internacional e Atlético Nacional da Colômbia. No Chile, Colo-Colo e Fortaleza. No Morumbis, São Paulo e Alianza Lima do Peru. Na Sul-Americana, dos 7 representantes, 3 jogam hoje. O primeiro time a entrar em campo é o Grêmio, às 7 da noite na sua arena em Porto Alegre, recebe o Atlético Grau do Peru. Às 9h30, o Corinthians joga na Colômbia contra o América de Cali. E em São Januário, o Vasco enfrenta o Puerto Cabello da Venezuela. Amanhã, no Mineirão, Cruzeiro e Muxuque Runa do Equador. Na quinta, o Vitória joga na Argentina contra o Defensa e Justiça. O Fluminense do Maracanã recebe o São José da Bolívia. E o Atlético Mineiro, na sua arena, em Belo Horizonte, tem pela frente o Iquique do Chile. Champions League, para fechar o esporte, quartas de final, jogos de ida, só jogaço a partir de agora. Arsenal e Real Madrid, 4h da tarde hoje. Aí quem vencer aqui vai enfrentar o vencedor do duelo da manhã, de ida, Paris Saint-Germain e Aston Villa da Inglaterra. Hoje tem mais uma partida. Vai ter Bayern de Munique contra a Internazionale de Milão, jogo marcado para as 4h da tarde. E depois, para finalizar, a gente vai ter o Barcelona enfrentando o Borussia Dortmund. São os jogos de hoje e de amanhã da Champions League. Os vencedores, Rodrigo, automaticamente garantem vaga nas semifinais. É, só joguinho mais ou menos, né, Emerson Luiz? É, outro patamar ali. Fechou? O esporte Fechou, um hoje? abraço. Um aniversariante de hoje, que está sempre acompanhando a gente, a família toda lá no Jordão, Progresso, aquela região, Grande Garcia, né? Gilson Martins, um abraço para o querido Gilson aí da Rádio Menina, nosso produtor de áudio lá, gente finíssima. Ele, né, Andréia, sempre acompanhando, e a família toda. Abraço, Gilcinho, felicidade, muita saúde, você conhece também, né? Trabalhamos juntos 10 anos na Rádio Menina. Grande Gilson, figura, gente boa. Saudade desse pessoal lá da Menina, das antigas aí. E baita profissional, né? Muito, muito. Até amanhã? Até amanhã, valeu, Rodrigo. Valeu. Tchau, tchau.